Boa noite, pessoal da RST Rádio Rock e do Momento Prog. Meu nome é Débora Zimmer, eu sou musicista, produtora e compositora aqui na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal. Neste domingo, o programa Momento Prog estará trazendo para vocês, com exclusividade, o lançamento do meu primeiro trabalho solo, que se chama Odisseia da Transmigração. A temática do álbum traça um paralelo entre a hipótese da transmigração da alma e a condição conhecida como disforia de gênero, gerando o fenômeno da transgeneridade. Essa jornada é apresentada através das nuances instrumentais por uma vasta paleta de cores sonoras. Eu convido a todas e todos para fazerem uma imersão nesse universo pouco conhecido que transita entre os polos da binaridade do gênero humano e para além dela. Aguardo vocês. Boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda ao Momento Prog. Vamos começar o nosso programa apresentando 3 músicas do álbum Mudança dos Ventos, do DNP, Estática, Paralelos e O Livro da Face. E já estamos ouvindo ao fundo a música Índigo, também do DNP. Antes de começarmos a falar sobre a Odisseia da Transmigração, o seu álbum, que é o Momento Prog de hoje, gostaríamos que você nos desse um resumo sobre a sua trajetória musical. Como começou, o que te inspirou a entrar na música, suas influências, a formação do DNP até chegar ao seu álbum solo. Fique à vontade para falar o que desejar sobre você. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos os ouvintes do Momento Prog. Antes de qualquer coisa, muito obrigada pela oportunidade de estar participando aqui no seu programa. Curiosamente, meu envolvimento com música começa mais ou menos na mesma época em que eu comecei a sofrer a disforia de gênero, que foi por volta dos 10 anos de idade.
A minha família, como a maioria das famílias antigas, eram famílias numerosas, né? E entre os irmãos, 4 se interessaram por música. Pouco tempo depois, já por volta dos 12 anos, eu e o meu irmão Neno, que é um pouco mais velho que eu, que atualmente é o baterista do DNP, a gente começou a se apresentar em alguns eventos locais, produzidos por entidades que apoiavam arte e cultura e eventualmente realizavam esses eventos. Um pouco mais tarde, nós dois fomos convidados por um outro irmão mais velho que a gente, né? Mais velho que nós dois, chamado Yuri. Na época ele tinha vontade de montar um trio de rock progressivo mesmo. Uma ideia assim bastante ousada pra gente, né? Na verdade ele foi um dos grandes mentores disso tudo, porque foi ele que trouxe os grandes discos, os grandes clássicos pra dentro de casa, que a gente começou a ouvir e passou a gostar e influenciou muito fortemente tudo que a gente fazia em termos de música. Então, com esse trio de rock progressivo que se chamava Esfera, nós compusemos, executamos e gravamos uma ópera rock que se chamava O Grande Golpe. Foi uma ideia extremamente ousada para a época. Esse registro ele existe ainda e está disponível no YouTube. Mesmo sendo uma peça de composição e execução muito rudimentar, dadas as condições da época e a falta de conhecimento que a gente tinha, dá para identificar nessa obra características muito marcantes do rock progressivo, que era a música que passou a fazer parte do nosso DNA a partir de então. Além das influências das bandas tradicionais já bem conhecidas, como Pink Floyd, Genesis, Yes, King Crimson, enfim, eu sempre fui muito impressionada pela música mineira. O Clube da Esquina, Beto Guedes, Flávio Venturini, 14 Bis, O Terço e também de outros lugares, o Só Nosso de Cada Dia, Os Mutantes, Secos e Molhados. Então esse trio durou pouco tempo, depois a gente se dispersou e cada um foi cuidar dos seus próprios interesses. Então em 2010 eu senti a necessidade de retomar esses trabalhos autorais. E aí tive a ideia de remontar um trio. E esse trio surgiu a partir da cozinha de uma banda que a gente tinha, que era uma banda tributo aos Beatles, chamada Beatlemania. E a ideia inicial é ser apenas um trio de rock and roll mesmo. E aí surgiu o DNP, comigo nas guitarras, vocais e teclados, o meu irmão Neno nos vocais e bateria, e o Eduardo Pirangi no baixo. 2 anos depois, o Eduardo Pirangi saiu, e foi substituído pelo Moisés Pacífico, que além de tocar baixo também canta, então nós ficamos com 3 vozes. Em 2014 a gente gravou o nosso segundo disco, o disco Trio, e aí não deu para segurar, o DNA do progressivo começou a falar mais alto, e aí nesse disco você já escuta algumas músicas já com essa tendência. E em 2018 nós gravamos o nosso terceiro disco, chamado Mudança dos Ventos, que é bem mais progressivo do que o segundo, onde poderão ouvir as músicas citadas pelo Vinícius. Neblina lá fora, encobre a estação, em alta frequência ecoa uma voz, uma oração. A noite que traz lamentos de sonhos amordaçados, desperta o desejo, alegria, medo, ruído branco, estática, rajadas de ventos nos seus de tensão, aguça a inocência, espalha a essência da ilusão. O louco faz juramentos de amores ressuscitados, espera um momento, promete isento, sorrindo brando, fanático. Quem afinal elege a verdade que rege a vontade dos temporais?
e do branco estática. Quem afinal elege a verdade que rege as vontades dos temporais? Ensina o caminho que desce o destino e repousará sobre as catedrais. Da mão, o seu olho vai se admirar com as imagens da sua lembrança, e algo novo vai te acordar Pra o que vai nascer e vai nascer. No chão, nova vida vai se revelar. Paralelos que um dia se encontram e podem tentar outra vez te reconhecer.
no chão. Nova vida vai se revelar. Paralelos que um dia se encontram e podem tentar outra vez te reconhecer, te reconhecer.
livro da face. Escondem, não correspondem aos fatos, os ditos, desditos da cara por trás da tela, pela janela. A realidade condensada num tubo de ensaio, em um canto da sala, no filtro decantem gotas de sonho. Ilusão de um náufrago perdido em um trópico. Ilusão sonhando utópico, navegar sobre as marés. Condensada num tubo de ensaio, em um canto da sala, no filtro decantem gotas de sonho. Ilusão de um náufrago perdido em um trópico. Ilusão sonhando utópico, navegar sobre as marés. Vamos começar a falar agora sobre a Odisseia da Transmigração, cuja temática já é algo em si difícil de ser ouvida em música. Pelo menos eu não me recordo no momento de algum trabalho a respeito. Fale um pouco sobre o que te levou a musicar esta temática e um pouco sobre o seu trabalho como multi-instrumentista neste álbum. Bom, de fato eu também não conheço nenhuma menção a esse tema. Uma das poucas referências que eu tenho no universo progressivo é a música Cinema Show do Genesis. Se eu entendi corretamente, é sugerida a um casal de nubentes que peçam aconselhamento a um sábio, a qual Gabriel se refere como Tiresias, que é um personagem da mitologia grega que teria vivido parte da sua vida como homem e parte como mulher. Daí a sua experiência como conselheiro matrimonial. Olha, o que me levou a musicar essa temática, em primeiro lugar, foi a necessidade que eu tinha de me expressar sobre a minha experiência de vida. E já que eu sou musicista e compositora, a música seria o melhor veículo para transmitir essa mensagem. Em segundo lugar, a necessidade de se falar sobre o tema para que a sociedade saiba que isso não é uma brincadeira, um frenesi ou mesmo uma frivolidade. É um assunto muito sério que causa transtornos quase incontornáveis e chega até a levar pessoas ao suicídio. É preciso entender que essas pessoas precisam de acolhimento e não preconceito, que aliás é uma aberração do comportamento humano. Eu usei a analogia da disforia de gênero com a transmigração porque é uma forma didática de demonstrar como as pessoas transgênero se sentem em relação a seus corpos. É como se fosse uma alma feminina encarnada em um corpo masculino e vice-versa. Embora as diversas doutrinas que elogiam o dogma da reencarnação sejam unânimes em admitir que a alma não tem sexo ou gênero. Mas isso é apenas uma analogia. Bom, quanto a eu ser multi-instrumentista, tem um pouco de bondade da sua parte e eu agradeço. O meu instrumento mesmo é a guitarra, seja acústica ou elétrica, mas eu toco sim vários instrumentos de forma bastante razoável, pelo menos o suficiente para eu fazer as produções que eu preciso fazer, né, e atender meus clientes. Eu sou apaixonada pelos teclados e adoro os instrumentos vintage como Hammond, Mellotron, Minimoog, clavinete, Rhodes, enfim, assim, a lista é vasta. Uma curiosidade é que nesse álbum eu usei um instrumento que é um instrumento VST desenvolvido pela Arturia, que se chama Pigments. É um instrumento simplesmente fantástico. Ele tem uma série de paletas sonoras com diversas texturas que você pode criar e combinar de várias formas.
Toda a parte de sequenciamento do álbum foi feita através dele. Assim, tem infinitas possibilidades. Quando eu era bem jovem, apesar da deficiência, eu conseguia tocar um pouco de bateria, mas eu tive que parar depois de fazer um esforço exagerado que me custou o rompimento de uns vasos sanguíneos na perna. Além disso, também eu toquei viola em uma época e ainda toco violão clássico, que pode ser ouvido na última canção do EP. A Odisseia da Transmigração é composta por 3 temas que se dividem todos em 3 movimentos. Nós vamos começar a nossa audição do seu álbum pelo Retorno ao Vale das Lamentações, com os movimentos Sob a Pele que Habito, Ilusões Transmórficas na Sala de Espelhos e Um Copo de Resignação. É bem claro para mim que as músicas se apresentam como se fossem um belíssimo quadro, sujeito a inúmeras interpretações, de acordo com a visão e, no caso aqui, de acordo com cada ouvinte. Para quem possui familiaridade com este tema, como é o meu caso, é muito fácil se transportar para as obras em si, ainda mais com a ajuda dos títulos, que as descrevem muito bem, sendo que também a qualidade musical que você imprimiu às obras é surpreendente e de muito bom gosto. Então, creio que você tenha atingido o seu objetivo. Poderia nos dizer mais algo sobre a criação deste tema em particular? Sim, o primeiro tema, Retorno ao Vale das Lamentações, faz referência a uma das formas com a qual o dogma da reencarnação pode ser interpretado. É aceito que o orbe terrestre seja um plano de expiação, um vale de lamentações, onde a alma tem a oportunidade de se regenerar através de estadias consecutivas. O primeiro movimento, A Pele que Habito, traduz a chegada de um espírito a esse mundo que logo começa a se expressar de acordo com a sua natureza, logo na primeira infância, quando a percepção de gênero ainda não existe. É algo assim como o canto dramático de uma sereia. E, curiosamente, existe um filme do Almodóvar com o mesmo título e uma temática parecida, mas sobre um outro ponto de vista. O segundo movimento, Ilusões Transmórficas na Sala de Espelhos, expõe o primeiro impacto causado pelo choque de realidade que sofre a pessoa que desenvolve a disforia de gênero ao perceber que a imagem que ela vê no espelho não condiz com a sua autoimagem. Ela tenta em vão distorcer a sua própria imagem no espelho para se adequar ao gênero a qual pertence a sua autoimagem, como em uma daquelas salas de espelhos que existem em circos. O terceiro movimento, Um Copo de Resignação, como o próprio nome sugere, é a taça amarga que se tem de beber, porque a resignação é uma bebida de gosto bastante amargo, e aceitar que a forma que você tem não corresponde à que você gostaria de ter. Nesse momento da vida, quando a personalidade ainda está em formação, é um momento difícil até de se saber o que se quer, e se conformar pode ser às vezes a melhor solução, pelo menos por enquanto. Musicalmente falando, o tema é introduzido por uma sequência meio caótica de notas no piano Rhodes e invertida. Esse bloco surge várias vezes durante o álbum, simbolizando especificamente o elemento da identidade trocada. Depois da introdução, a voz surge melancólica e dramática como o canto de uma sereia. Logo após, fragmentos de espelhos quebrados mostram imagens distorcidas. O sequencer explode em diversos padrões no melhor estilo Kraftwerk, enquanto o Minimoog sola e na sequência vem a guitarra explorando nuances e cores diferenciadas. Finalizando, o sequenciador emula um carrossel sobre o qual o Minimoog canta uma suave melodia resignada ao acompanhamento de um coro madrigal extraído das cordas do bom e velho Mellotron.
Prosseguindo na audição da Odisseia da Transmigração, vamos ouvir agora o segundo tema do álbum, que é Tormenta no Mar de Desilusões, com os movimentos Travessia do Estreito das Sombras, Crisálida e Sobre a Pele que Me Desfaço. Não pude deixar de notar aqui uma influência que você não assume, mas que percebi e que de qualquer forma talvez seja de forma direta ou indireta, o compositor György Ligeti, que aprecio muito. Gostaria também de saber um pouco mais sobre a canção que encerra o tema, Sobre a Pele que Me Desfaço, que segundo você foi originalmente composta para a peça Laura. De qualquer forma, esse tema me remeteu muito aos eruditos contemporâneos. Pode nos dizer algo sobre isto, Débora? Certo, vamos lá então. O segundo tema, Tormenta no Mar de Desilusões, faz alusão ao período de negação que pode ser longo ou não. Cada caso é um caso. Geralmente nesse período é que acontecem os dramas familiares porque as percepções costumam ficar obscurecidas pelo julgamento de valores morais que são geralmente confundidos com transgressões, já que a natureza da coisa dificilmente é compreendida. Essa tortura só termina com a quebra desse ciclo quando a verdadeira identidade de gênero se revela. O primeiro movimento, a travessia do Estreito das Sombras, é um caminho tortuoso e perigoso quando a verdadeira identidade quer aflorar, mas não há espaço para isso, e todo cuidado é pouco para não ser descoberto. Isso termina gerando uma certa paranoia que eventualmente se transforma também em transtornos como depressão, síndrome do pânico e ansiedade. O segundo movimento, Crisálida, é o casulo que se constrói com todo esse sofrimento acumulado de anos e anos a fio. Um abrigo seguro que vai preparar a transformação tão desejada. É também como um ovo que abriga o embrião em formação desse novo ser que vai surgir. O terceiro movimento, A Pele que Me Desfaço, representa o doloroso momento do renascimento como um feto tentando romper a bolsa amniótica, procurando a saída para o mundo externo. Só que dessa vez o mundo é real, e não a fantasia que ela viveu antes disso durante todo o tempo. Esse movimento pertenceu a uma peça de teatro premiada do meu amigo e colaborador Ed Silva, chamada Laura, O Silêncio dos Esquecidos, cuja temática era o terror vivido por uma ex-ativista que havia sido torturada nos porões da ditadura e teve que confrontar seu algoz anos depois, quando este passou a trabalhar em uma repartição pública. Essa composição também foi baseada em um sonho que eu tive. Nesse sonho eu zapeava a TV de madrugada e parava em um canal que mostrava algo semelhante a uma das estações do Inferno de Dante, com pessoas amontoadas umas em cima das outras, com partes dos corpos enterrados e centenas de vozes entoando um lamento macabro. Musicalmente falando, eu poderia dizer que não citei o György Ligeti, porque eu não sabia que ele era o compositor do tema Atmospheres do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que por sinal é um dos meus filmes favoritos de ficção científica. Mas eu gostei de saber que rolou essa influência, mesmo que de forma inconsciente. Agora, quanto aos eruditos contemporâneos, o que eu poderia dizer é que há algo de Stravinsky nessa peça. Acho eu. Essa música tem uma forte influência do Protofonia, dos meus amigos Gurgel, Scheib e Genari, que são pessoas maravilhosas e excelentes músicos. O ruidismo se nota presente na maior parte da faixa, que tem como base mais uma das texturas do Pigments. Em certo momento, o synth emula uma pessoa falando coisas inteligíveis por trás das portas. Marés sucessivas criam ondas que se chocam contra a arrebentação como nos oceanos de Solaris, e trincam a casca do ovo casulo. Um piano com Leslies surge em notas aleatórias como rachaduras, que finalmente expõem a bolsa por baixo da casca a ser rompida por uma mulher totalmente formada em busca da sua liberdade.
encerrando a audição da Odisseia da Transmigração, vamos ouvir o último tema do álbum, que se chama Novo Horizonte, com os movimentos A Onisciência da Multipolaridade, Ponto Fora da Curva e, enfim, Em Casa. Gostaria que você nos dissesse algo sobre o final do álbum e a forma como o concebeu. E vou colocar também um questionamento que eu gostaria que você me desse a sua opinião. Você acredita que seria possível ter concebido uma obra deste vulto e com esta temática sem que tivesse usado a linguagem prog na sua concepção? Você acha que teria sido possível usar um outro tipo de linguagem para conceber esta obra? Ok. Essa é a parte mais interessante. Foi onde tudo surgiu. O terceiro tema, Novo Horizonte, foi na verdade o primeiro a ser composto. Eu precisava fazer algo que ao mesmo tempo expressasse o meu estado de espírito, que naquele momento era de júbilo, mas também demonstrasse a minha gratidão para com as pessoas que me ajudaram nesse momento tão complicado que foi assumir publicamente a minha decisão de me revelar mulher transgênero. Uma dessas pessoas é Mauro Lopes, do canal Paz e Bem e TV 247, a quem eu dediquei essa composição. De fato, para alguém que está em sofrimento, encontrar a tão desejada paz de espírito é o melhor prêmio que pode existir. A partir daí começa um novo ciclo de trabalho para manter esse estado de equilíbrio. O primeiro movimento, a onisciência da multipolaridade, traz a minha crença pessoal de que, ao fugir da ditadura do binarismo em direção à multipolaridade, a consciência pode finalmente experimentar o conhecimento real sobre todas as coisas, livre de todas as amarras. Em um mundo bipolar, há o conflito eterno entre forças antagônicas que quase sempre se estabelecem através de autoafirmações socioculturais e geram comportamentos extremistas. Uma nova consciência se faz presente quando o caminho do meio é introduzido, sendo capaz de permear entre os extremos, trazendo o equilíbrio e a empatia para com os diferentes. O segundo movimento, Ponto Fora da Curva, se refere a uma expressão acadêmica a respeito de pessoas que se destacam da média. As pessoas transgêneros são consideradas especiais em várias culturas ao redor do mundo. Só para citar algumas, temos as rígidas na Índia e os muxis no México. E não só por uma questão de tradição religiosa, mas a própria experiência de vida dessas pessoas termina tornando elas pessoas especiais, mais aptas a enfrentar adversidades, porque a vida não é fácil para gente como a gente. E o terceiro movimento, enfim, em casa. Ufa! Depois de tanta luta, tanto sofrimento, finalmente se encontrar em sua própria casa, o seu corpo que agora condiz com a sua verdadeira identidade, poder se olhar no espelho e dizer a si mesma: eu sou essa mulher maravilhosa, cheia de orgulho e autoestima, e estou pronta para começar outra jornada. Musicalmente falando, a canção começa com o alvorecer de pássaros premeditando uma Morning Glory. Mais uma vez, o sequencer fornece a base para o desenvolvimento da estrutura da peça. Aqui nota-se claramente a influência de Vangelis, é praticamente a homenagem. O Minimoog surge novamente em notas longas e preguiçosas. Inicia-se um diálogo saudável entre o violão clássico e o piano, então o Minimoog volta costurando a conversa a três. Ao final da canção, se ouve novamente o diálogo entre o violão e o piano, terminando a jornada em um clima de esperança e paz de espírito. Respondendo à pergunta do Vinícius, eu pessoalmente acho que seria, dadas as circunstâncias, é muito improvável que outro estilo se adequasse tão bem para expor essas ideias quanto a música progressiva. Por causa das possibilidades infinitas que existem dentro desse estilo, né? Tentar colocar isso dentro de um outro padrão, como a música pop, por exemplo, colocaria muitas amarras e muitas restrições dadas as exigências de formatos que são impostas pela mídia. E eu também não conseguiria fazer de outra forma, já que a música progressiva é praticamente o meu berço.
Uma última pergunta para você, Débora Zimmer, e para você, André Gurgel. Quais são os projetos futuros individuais ou conjuntos que vocês possuem? Olha, projetos para o futuro eu tenho vários, né? Eu espero que dê tempo de fazer todos, porque a gente nunca sabe que rumo que a vida vai dar. Assim, de projetos coletivos, são várias as iniciativas de que eu faço parte aqui na cidade. Eu toco com vários artistas. O que deve produzir material novo nos próximos tempos provavelmente vai ser o DNP mesmo. Nós temos a intenção de gravar um disco assim, mais progressivo do que esse terceiro que nós gravamos, cuja temática vai ser ficção científica e ufologia. Dos trabalhos solo, pelo menos 2 eu devo gravar no ano que vem. Um deles tem uma história muito curiosa que surgiu depois de eu ter feito um trabalho para 2 grandes violonistas. Um deles bem conhecido, chamado Jodacil Damasceno. Eles se tornaram grandes amigos meus e, devido a esse convívio, eu passei a me interessar muito mais pela música brasileira, especialmente o choro, a valsa e os clássicos para violão. E durante esse tempo eu tenho composto várias peças que eu pretendo compilar para esse lançamento do ano que vem, em um disco que vai se chamar Oportunamente de Paraquedista no Choro. Esse vai ser um álbum instrumental. O outro é o extremo oposto, já é um trabalho baseado em blues e rock, que surgiu de uma ideia um pouco parecida com da Odisseia da Transmigração, que a princípio era eu mesmo gravar o disco em casa, sozinho, no estúdio, no caso. E por causa disso ele se chamaria One Woman Army, que é o exército de uma mulher só. Mas então eu comecei a apresentar as músicas para uns amigos e as pessoas se interessaram em participar do disco. Então vai ser uma obra um pouco mais completa. Mas é um disco, como eu disse, de rock blues, com letras e letras cantadas em inglês. Boa parte das letras dentro desse trabalho tem também uma abordagem assim, com o pé no tema da transgeneridade. Profissionalmente eu continuo trabalhando aqui no estúdio, pretendo retomar as atividades com a luthieria, porque eu também sou luthier. Eu fabrico instrumentos e alguns equipamentos de áudio, que também é uma forma de complementar a minha renda. É importante eu manter essas atividades. Eu queria deixar uma mensagem final para as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da minha história. Visitem o meu blog, é só digitar deborazimmer.blogspot.com. É um blog bem pessoal, mas tem relatos bem interessantes e muitos textos divertidos também. Ele representa o meu esforço em tentar mostrar para as pessoas como é a vida de uma pessoa transgênero, quais são os seus dramas, quais são as dificuldades e também quais são as alegrias, porque a vida não é feita só de lutas e tristeza. Então é isso, eu gostaria de agradecer aqui profundamente ao Vinícius pela oportunidade de poder participar desse programa e dizer que para mim é um privilégio poder compartilhar esse momento com vocês. Espero que tenham gostado do meu álbum. Um bom domingo para todos vocês e até breve. Vinícius, entre eu e a Débora Zimmer, a nossa parceria acho que vai continuar como sempre foi, sabe? Aí no futuro, vamos estar sempre juntos, vou estar sempre contando com ela quando eu quiser assim, mixar meus trabalhos, gravar meus discos, sendo sozinho ou com protofonia, tanto faz, vai ser sempre com ela, porque eu gosto do modo que ela trabalha, sacou? Eu gosto da experiência que ela tem, é uma pessoa que veio do analógico, dominando o analógico, agora está dominando o digital, então tem muita experiência, né? Eu não posso deixar de falar que nas inserções eletroacústicas da parte 1 e 2 de Um Pássaro Velho Meditativo, da música, quem fez foi a Débora Zimmer. Ela que veio com essa sugestão daqueles ruídos interessantes que ficam desenhando por trás de tudo, né? E aquilo eu fiquei muito feliz com aquilo, porque deu todo um brilho, deu todo um destaque interessante na música, sabe? Então a Débora, ela tem muito isso, ela além de ser uma técnica de gravação excelente e profissional, ela também é compositora, então ela também tem essa visão artística sobre a obra de alguém, sabe? Quando alguém dá espaço para ela poder se expressar nisso, meu irmão, aí começa a acontecer as mágicas, a gente costuma brincar com ela, né? Ela tem uma mão mágica ali
em relação a isso, a trabalhar com música, assim. Por isso que eu não abro mão. Vou estar sempre trabalhando com a Débora Zimmer, né? Tanto com protofonia, quanto também nos meus trabalhos solos. Pretendo também ajudá-la na carreira solo dela, assim, claro, vou estar sempre à disposição quando ela quiser um baixo, um violão, sempre quando ela quiser uma ajuda, vou estar disponível. Eu ainda não sei, ela vai poder responder melhor, mas talvez haja aí o selo, né, sob o comando dela, talvez vai virar um selo estúdio, né, da Zimmer Collin, e aí também vou querer ajudar na questão de registro das obras, dos fonogramas, né, tudo isso. Enfim, a minha parceria com a Débora vai ficar cada vez mais intensa, eu diria, melhor para nós dois. A gente vai ser só coisa boa, vamos crescer juntos. E individualmente, depois do Pássaro Velho Meditativo, eu penso sim em gravar outros trabalhos, ainda com essa visão meio que intimista, e também trabalhando com improvisação livre, que é algo que me interessa, sempre me interessou muito, principalmente agora, nesse momento assim que o Protofonia está um pouco mais parado, assim, a gente está meio stand-by, fazendo umas coisas mais, vamos dizer, online. Então, assim, eu tento já deixando na manga algumas ideias já para segundo disco, sabe? Para outros projetos também, só de improvisação livre, já que já não tem muito a ver com o meu trabalho solo, né? Nem com protofonia, é algo que vai ser radicalmente livre mesmo, de gravação. E vamos continuar aí, sabe? Só que eu acho que assim, é uma mudança que, ao meu modo de ver, está sendo bem importante nesse ano de 2020, é a questão da mídia física, né? Um Pássaro Velho Meditativo, eu cheguei a conversar sobre fazer o CD ou não, né? O pessoal do selo da Torto Disco, que é um pessoal aqui de Brasília que junta uma galera aqui experimental aqui da cidade, né? Eles estão recomeçando os trabalhos agora recentemente. Eles fizeram a capa, né? O disco está lá incluso no selo do disco da Torto Disco. E a gente conversou sobre essa possibilidade. No fim eu pensei, cara, não tem por que fazer isso não. Eu vou botar em todas as plataformas, sabe? Eu acho que o que importa é as pessoas ouvirem, sabe? Terem acesso a isso, e se de alguma forma essa música fazer a cabeça das pessoas, já estou bem contente. Tá muito caro fazer mídia física hoje em dia. E é algo que a gente tem até que pensar, sabe? De agora em diante a gente tem que pensar se realmente vale a pena comprar algo, produzir algo só por uma questão de luxo, sabe? De ego, porque às vezes o planeta não aguenta, sabe? Tanto plástico, tanta exploração. Então, a partir de agora o artista tem que começar a pensar nisso também. Se a obra dele vai causar algum impacto no planeta, é bom ele repensar sobre isso. Sabe, assim, eu falo isso porque a minha geração, assim, eu sou novo, tô com 41, mas ainda peguei ali o finalzinho do vinil lá no final da década de 80 para 90 ali, mais ou menos. O surgimento do CD também, né? Então, assim, a gente tem muito ainda essa coisa da mídia física, né? A gente ainda tem muito isso. Se eu tivesse aqui cheio de dinheiro, eu acho que já estaria fazendo vinil do Pássaro Velho Meditativo, só como um capricho, entendeu? Só porque eu adoro vinil e adoraria ter meu disco em vinil. Mas pensando numa questão ambiental, não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver, sabe? Eu mandar fabricar coisas assim, sabe? Acho que se a internet já está dando conta de mostrar meu trabalho para outras pessoas, é isso que importa. Acho que a partir de agora é isso que importa, a gente fazer arte com o coração e mostrar para as pessoas, nem que seja, sabe? Não importa se vai ser de graça ou não. O que importa é a produção. A gente tem que produzir cada vez mais agora, cada vez mais e cada vez mais com amor, sabe? Com sinceridade. O planeta está precisando disso. Sabe? Então acho que os projetos, né, do futuro são esses, Vinícius. É continuar compondo, continuar produzindo sozinho ou em grupo e expandindo a mente. Ok, meu querido? Um grande abraço.
Chegamos ao final de mais um Momento Prog. Agora todos estão livres para voltar à dimensão normal, onde não mais existe a música progressiva. Porém, caso desejem retomar as experiências em relação ao prog, ao verdadeiro prog, estão convidados a conhecer o meu blog Peculiar Prog em peculiarprog.com. Também a minha página do Facebook Peculiar Prog. E se desejarem, podem conhecer o meu grupo do Facebook Project New Progressive Works. Lugares, entre outros, que existem onde vocês podem redescobrir ou descobrir o novo prog. Aproveito este momento para agradecer a todos os entusiastas prog ao redor do mundo que nos acompanham e também a todos os amigos que nos prestigiaram hoje em nosso chat ao vivo. Caso não tenham gostado do programa, agora estão livres de mim e do meu programa e do verdadeiro prog. Caso tenham gostado ou não tenham gostado, pelo menos convidem os seus amigos para conhecer este programa, porque há muitos entusiastas do verdadeiro prog ao redor do mundo. Aguardo vocês em um novo programa, um novo Momento Prog. Até lá!